Então vamos lá, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Hoje na nossa live o tema é cinta no pós-parto. E eu decidi trazer essa live porque não sei se vocês conseguiram acompanhar aí as notícias, mas na semana passada, após o nascimento de um bebê de uma famosa blogueira, ela trouxe nos stories que estava usando cinta no pós-parto por indicação do seu próprio médico, do seu próprio obstetra. E o assunto cinta, ele ainda é bem polêmico, porque alguns profissionais, eles indicam, outros não, principalmente nós fisioterapeutas, a gente já vai conversar sobre isso, mas alguns profissionais indicam para que a paciente compre, fazendo parte ali do enxoval para ir para a maternidade, compre, leve na bolsa de maternidade já para utilizar assim que o bebê nascer. E durante muito tempo, essa era a rotina clínica, né? Era a rotina ali dos obstetras indicarem, e é só perguntar para a mãe de vocês, uma tia, que todo mundo vai falar que utilizou essa cinta lá no pós-parto. Ah, eu usei porque o meu médico indicou, eu usei porque todo mundo usava e eu também comprei para utilizar lá no pós-parto. Hoje, ainda tem algumas mães, né, algumas avós aí de nossos pacientes que vai falar: nossa, mas tu não vai usar cinta? Ninguém te indicou? Lá na minha época a gente utilizava, porque auxiliava aí voltar ao corpo ao estado normal. Então, a ciência, ela evoluiu. E os estudos com relação à cinta também evoluíram. E hoje a gente tem abordagens diferentes para o pós-parto, incluindo a fisioterapia pélvica, que não existia lá atrás, quando a nossa mãe, a nossa tia utilizaram lá a cinta no pós-parto. Mas hoje a gente tem essa visão da fisioterapia, uma visão funcional dessa paciente. E quando a gente pensa que essa cinta, ela era usada para dar conforto, para ajudar o útero e o abdômen a voltar para a posição normal, né? A gente pensa no músculo que vai estar ali parado, o músculo que vai estar ali com aquela cinta. Então, isso vai fazer com que a gente tenha agora uma discussão bem importante sobre essa cinta, e eu vou trazer para vocês o que as evidências nos mostram sobre essa utilização, sobre utilizar ou não utilizar e quando utilizar. Então, se você tiver dúvidas sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários que a gente vai discutindo ao longo dessa live. E para começar, eu quero falar que os músculos abdominais e os músculos do assoalho pélvico, eles vão contribuir para a estabilidade tanto da coluna quanto da região abdominal e também da região de assoalho pélvico. Mas no pós-parto, mais de 50% das mulheres elas têm instabilidade dessa região, muito pelo aumento desse abdômen. Esse abdômen ele vai distender ali 115% até a 40ª semana. Então a gente tem um alongamento extremo. Esse assoalho pélvico ele teve ali uma sobrecarga durante toda essa gestação e essa lombar ela também teve essa sobrecarga. Então ao longo de todo esse período, toda essa região modificou e agora no pós-parto ela vai estar instável. Além dessa estatística de 50% das mulheres apresentarem instabilidade, muitas delas elas têm um maior índice de fadiga desses músculos até 26 meses de pós-parto. Então, 2 anos depois, essa paciente ela continua com uma musculatura que está mais fraca, menos resistente ao esforço. E se ela coloca uma cinta e deixa esse músculo ali parado,
Vocês acreditam que essa musculatura ela vai ter uma melhora desse quadro ou uma piora? Coloca aqui para mim, comenta aqui para mim que eu quero saber. Pensando em tudo isso que a gente conversou até agora sobre essa mecânica muscular. E no pós-parto, essa mulher, ela ainda tem influência hormonal, principalmente pensando aqui na relaxina. A relaxina, ela agiu em todo o tecido conjuntivo corporal, inclusive lá na linha alba. Então, lá na linha de separação do reto abdominal, teve a relaxina agindo ali para auxiliar na distensão desse abdômen, só que não é o bebê sair e essa relaxina, pronto, acabou a ação dela. Não, essa mulher ainda tem essa ação hormonal ali nesse pós-parto, o que vai gerar ali ainda um aumento de instabilidade naquela região. E esse aumento de instabilidade, esse abdômen que está ali super distendido ainda no pós-parto, vai gerar ali uma redução de força e de função daquela parede abdominal. Principalmente também, não só pensando na parte muscular, mas pensando naquele tecido conjuntivo ineficaz da linha alba. Aquele tecido que gera estabilidade, ele está ainda com ação hormonal, gerando instabilidade para aquela região. E por esse motivo, por essa distensão desse abdômen, pelos órgãos estarem ali fora do posicionamento deles durante toda a gestação, e quando o bebê nasce, é normal que a mulher tenha uma sensação de que está tudo solto, tudo frouxo. E é esse o motivo utilizado por muitas mulheres para utilizarem a cinta. Então, a cinta, que durante muito tempo foi recomendada por vários profissionais, era para deixar tudo no lugar, para dar essa sensação de conforto para esses órgãos que estavam ali todos soltos, dar conforto para esse abdômen que está ali mais solto, mais distendido, para dar conforto para aquela mulher. Porém, se a gente pensar numa mecânica muscular, a cinta, a tendência é a mulher relaxar a musculatura de abdômen e relaxar também a musculatura de assoalho pélvico. Só que se a gente pensar no músculo que já está com perda de força, que está com instabilidade, eu tenho que botar uma cinta que vai gerar menos força e maior instabilidade, ou eu tenho que tirar aquela cinta e fazer com que a mulher ative aquela musculatura? A segunda opção, né, galera? Então, a segunda opção aqui é fazer com que a minha paciente ative o mais breve possível aquela musculatura, para que ela tenha um melhor retorno da função muscular e um melhor retorno daquela estabilidade. Essa falta de estabilidade desse abdômen vai gerar também não só repercussões na região anterior, mas também pode provocar dor lombar. Então, se eu coloco essa cinta pensando que vai me ajudar ali num quadro de dor lombar ou nesse quadro de abdômen mais solto, eu estou piorando aquele quadro, porque eu estou gerando menor força e menor função daquela região utilizando esse dispositivo. A gente vai ver que em certos casos a gente até pode orientar, depois eu vou falar sobre isso, quando utilizar a cinta. Mas pensando que essa cinta, ela vai relaxar essa musculatura de assoalho pélvico, a tendência é essa, e não de auxiliar numa ativação daquela musculatura, deixando essa musculatura mais fraca, levando aí a maiores alterações em toda essa região, em todo esse complexo abdominal, pélvico e lombar, acarretando em mais dores nessa lombar e alterando também a pressão gerada na região pélvica. Então, nós como fisioterapeutas pélvicas, a gente precisa entender toda essa repercussão do uso dessa cinta.
E justamente no pós-parto é quando a gente precisa de uma ativação desse abdômen. Esse abdômen ele deve ser ativado para que ela volte a ter as funções musculares e de estabilidade normais, né? Para que eu tenha ali o melhor recrutamento daquela musculatura, principalmente nesse período. E atualmente a gente não tem evidências suficientes para apoiar ou refutar o uso da cinta. Até nos estudos eles colocam como amarração abdominal. É difícil a gente achar aí muitas evidências sobre o tema, mas uma das revisões sistemáticas que tem sobre esse tema, eles trazem como amarração abdominal. Então, hoje a gente não tem tantas evidências ainda sobre os exercícios que devem ser utilizados para diástase, menos evidências a gente tem ainda sobre o uso ou não da cinta abdominal. E alguns estudos até já mostram que ela não pode ser usada como uma alternativa ao exercício. Por exemplo, eu vou utilizar a cinta e eu não preciso fazer exercício. Eu não preciso porque a cinta já está sustentando. Não, ela não pode ser usada como uma alternativa ao exercício. A gente vai ver que ela pode ser usada como um repouso, para o paciente ter uma menor queixa ali de dor lombar, mas eu não posso utilizá-la de forma constante, achando que aquela cinta vai ajudar a minha paciente a melhorar o recrutamento daquela musculatura. Tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante para a gente conversar. Dúvidas até agora, pessoal? Agora a gente vai falar sobre o que as evidências trazem para a gente. Fazendo uma busca na PubMed, a gente acha pouquíssimos estudos, principalmente estudos novos. Teve até uma revisão agora de 2023, eu já vou falar para vocês sobre ela. Mas antes disso, tem um estudo de 2021, uma revisão sistemática, que trouxe que 4 estudos investigaram o impacto do exercício e da cinta abdominal na diástase dos retos abdominais no período de pós-parto. E a maioria desses estudos só estava focado apenas na redução da magnitude dessa diástase. Apenas isso eles estavam preocupados em saber. Redução ali da distância entre os retos abdominais. Sem considerar nenhuma melhora ali de função de tronco, melhora em questão de sintomas de dor, melhora de qualidade de vida. Nada disso. O foco deles era investigar se aquela ou o exercício ou a cinta abdominal gerariam ali uma redução daquele diâmetro entre um reto abdominal e outro. Além disso, apenas um estudo, ele empregou um grupo controle, então mostrando ali que a paciente que não recebeu intervenção nenhuma em comparação com outros grupos que utilizariam o exercício e a cinta. Então a gente não pode pegar esses achados e transpor para a nossa prática clínica, porque são estudos de baixa qualidade metodológica. O que eu quero dizer com isso? Que nesses estudos não foi comprovado que a cinta abdominal ela auxilia na redução da diástase dos retos abdominais. E se a gente parar e pensar aqui sobre esse uso da cinta para diástase, pensa que para diástase, hoje o exercício que a gente mais utiliza é a ativação do transverso através da respiração. Quando eu estou colocando a cinta, é mais fácil ou mais difícil para eu ativar esse abdômen? Geralmente a paciente nem consegue ativar esse abdômen de uma forma satisfatória, porque existe ali uma compressão por aquela cinta e não existe uma mecânica muscular favorável.
Se para auxiliar nessa diástase de forma funcional, eu tenho que ativar um músculo e através da cinta eu não consigo ativar ele, como que ela iria reduzir aí a distância entre os retos? Pensando só nessa distância, não pensando em funcionalidade. A partir desse ponto, a gente já para pensar que não seria uma boa indicação. Não seria uma indicação real aqui, não seria uma indicação palpável para que eu indicasse, orientasse o uso dessa cinta para reduzir ali aquela diástase. Então, muitas pacientes utilizam essa cinta acreditando que essa cinta vai reduzir a diástase ali no pós-parto. Mas esse ponto é fundamental de a gente explicar que essa mecânica muscular ela fica desfavorável quando a minha paciente utiliza uma compressão ali na região. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu que esses estudos aqui não mostram absolutamente nada pra gente? Nada se eu posso indicar ou não, mas aqui eu tô trazendo um pensamento para vocês irem a fundo pensando no que esses estudos queriam trazer pra gente, que acabaram que não conseguiram trazer nada. Mas existe uma revisão sistemática com meta-análise de 2023. Para quem não sabe o que é uma revisão sistemática com meta-análise, hoje é o melhor estudo para a gente consultar e utilizar esses dados para a prática clínica. Se vocês lembrarem lá da pirâmide das evidências, o ensaio clínico aqui, né, essa revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ela tá lá no topo dessa pirâmide, mostrando que é a melhor evidência científica disponível para que a gente possa utilizar ali na nossa prática clínica. Então, essa revisão sistemática com meta-análise de 2023, que incluíram 16 estudos, então um N aí até grande de estudos, incluindo 698 mulheres desses ensaios clínicos randomizados. Quando a gente fala de uma meta-análise, eu vou pegar toda essa amostra desses 16 estudos e vou formar uma amostra única, para verificar se essa amostra maior tem um poder melhor ali para me mostrar se aquela técnica tem efetividade ou não. Então, esses 16 estudos totalizaram 698 mulheres durante esse período de pós-parto. Todas as intervenções incluíram alguma forma de exercício abdominal e outras intervenções, então eles compararam o exercício com outra intervenção. Qual outra intervenção? A cinta abdominal, o kinesiotaping, que está aí super em alta, e a estimulação elétrica. Então, existia o grupo exercício e o grupo que fez kinésio, o grupo que fez o estímulo elétrico e o grupo que fez o uso de cinta. E aqui, a única evidência mostrando pra gente aqui de uma alteração, uma melhora clínica ali, foi que houve evidência de moderada qualidade em 6 estudos com N de 161 mulheres de que o exercício abdominal levou uma pequena redução na distância entre os retos. Então, olha só, eles compararam kinésio, compararam a cinta e compararam o estímulo elétrico. E eles encontraram, o único achado deles aqui nessa revisão sistemática com meta-análise foi que o exercício gerou uma redução da diástase, da distância ali da diástase dos retos abdominais. Mostrando pra gente, novamente, que a melhor forma de tratar essa diástase é o exercício. Então, isso aqui já traz um achado muito importante pra gente, tá? Então, aqui eles mostraram que através do exercício, em comparação com outros cuidados, que era a cinta, o kinésio ou o estímulo elétrico, o exercício ele ganhou aí nessa comparação.
A Karine colocou, nada soberano ao acionamento muscular voluntário. Com certeza, Karine. Eu também concordo totalmente com essa colocação, porque nada melhor do que a gente ativar o mais precoce possível esse abdômen da minha paciente, principalmente nesse momento de pós-parto. Então, as faixas abdominais, até essa revisão trouxe pra gente uma questão do porquê ela seria indicada ainda. Então, essas faixas abdominais usadas no início do período de pós-parto eram usadas e indicadas durante muito tempo por se acreditar que ela traria suporte para a parede abdominal. Olha só, talvez protegendo o colágeno recém-formado à medida que a linha alba ali sofresse esse reparo. Então, traria uma proteção para aquele colágeno, para que aquela linha alba fosse sendo reparada ali ao longo daquele pós-parto. No entanto, a gente sabe que o exercício também forma um efeito de cisalhamento e que vai também melhorar aquele colágeno ali, vai melhorar a estabilidade daquela região, daquele tecido conjuntivo, né? Então, já tem estudos mostrando sobre isso. E não é a cinta que vai proteger esse colágeno. No entanto, a gente já sabe aqui que quanto antes, e eu já falei aqui algumas vezes também em post, em live, que quanto antes essa puérpera iniciar com ativações desse abdômen, aí a gente já vai falar sobre isso, como indicar isso, né? Então, quanto antes essa ativação, uma ativação precoce desse abdômen, vai ser fundamental, tanto pensando em estabilização dessa região anterior, estabilização posterior, controle de pressão intraabdominal e melhor suporte também da linha alba, né? Então, a gente precisa desse suporte anterior, esse suporte nesse tecido conjuntivo, que vai trazer aí o melhor suporte de todas essas paredes. Antes de falar como que a gente vai indicar esse exercício ao invés da cinta, eu vou trazer para vocês quando utilizar a cinta no pós-parto. Quando que a gente indica essa cinta? Primeiro que eu só indico quando a paciente quer utilizar muito. Quando ela diz assim, não, Jéssica, mas eu já comprei, o meu médico indicou. Ok, então vamos lá. Paciente quer muito, esse é o primeiro ponto. Primeiro checklist aí para você colocar na sua listinha. Segundo ponto, a cinta eu só indico em casos extremos de dor na região lombar ou dor ali na região pélvica inferior, provocada ali por uma cesariana, para dar uma estabilidade momentânea e reduzir quadros de dor. Quanto tempo a minha paciente pode ficar no máximo com aquela cinta? Eu digo para ela que ela pode ficar no máximo 1 horinha. E já é 1 hora que ela não vai ativar aquele abdômen. Por exemplo, a paciente vai levar o bebê ao pediatra. Ela quer colocar uma roupa que aquela roupa não ficou legal, ela não gostou e ela tá com dor na lombar, tá com dor de carregar o bebê. Daí a gente indica a cinta. No máximo aquela horinha. Chegou em casa, tirou a cinta e volta para ativação voluntária daquele abdômen. Esse é o único ponto que eu, Jéssica, oriento a cinta. Mas o primeiro passo aqui para orientar a cinta a paciente faz muita questão. Segundo ponto ela tem ali uma dor extrema, uma dor em baixo ventre, uma dor em região lombar, ela faz muita questão de utilizar aquela cinta, ok, daí a gente indicaria, tá? Mas períodos curtos do dia dela, nada de passar o dia inteiro utilizando a cinta. Até esse é um ponto que eu converso já no consultório, então explico para ela que a gente vai colocar por um curto período, que é muito importante ela já ativar aquele abdômen o mais rápido possível, que ela vai utilizar aquela cinta em períodos curtos para que ela não prejudique toda aquela região.
Acredito que o grande problema das cintas, de acordo com a literatura científica, é que não se sabe ainda qual a pressão ideal de compressão, já que se trata de uma cavidade. E até, dependendo da compressão dessa cinta, a gente vai aumentar a pressão intraabdominal, que pensando em assoalho pélvico é um problemão nesse pós-parto, visto que esse bebê durante toda a gestação já aumentou ali a pressão intraabdominal, né? Então, essa pressão provocada pela cinta, a gente também tem que ter uma atenção bem especial. Não se não, compressão adequada que reduz a atividade elétrica muscular. E hoje se sabe que são compressões próximas de 20 milímetros de mercúrio. Isso mesmo, Karine. Muito bom, muito boa colocação. São pressões baixas que já vão aumentar ali a pressão intraabdominal. Tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante para a gente também ter uma atenção na hora de indicar qualquer órtese, né? Qualquer dispositivo ali para minha paciente utilizar. E como eu falei, isso aqui a gente já vai conversar no consultório. Isso aqui eu não vou deixar para falar lá no pós-parto. Não, a minha paciente vai ser muito bem orientada com relação a essa utilização em casa, caso ela queira utilizar. Então, o paciente chegou ali, a gente vai tirar todas as dúvidas dela sobre essa cinta. Primeiro que elas já chegam perguntando se utiliza ou não. Se ela não comprou ainda, a gente já vai explicar para ela que nem precisa comprar, né? Que a cinta dela vai ser a ativação voluntária desse abdômen. Então, eu sempre digo que para dar uma sensação de conforto, se ela tiver essa sensação de abdômen mais solto, a própria calcinha mais alta já vai auxiliar ela, não precisa nem ter compressão. Pode ser uma calcinha ali mais alta, uma calcinha confortável, que já vai gerar um conforto daquele abdômen e ela não vai perder a ativação daquela musculatura, né? Então, esse é um ponto já de orientação muito importante para a nossa paciente. Uma calcinha mais alta já pode ser orientada, não precisa ser uma cinta abdominal. E no pós-parto eu falei que a gente ia indicar exercícios, né? Então a gente já vai conversar sobre isso. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, no pós-parto, o bebê nasceu, a gente já vai passar orientações para essa nossa paciente. Quais são essas orientações? Primeiro, pensando nesse abdômen, eu vou trabalhar a ativação dele em situações de esforço, como a gente já treinava com essa paciente lá na gestação, então ela já tem essa consciência desse exercício, eu não vou passar nada novo para ela. Já passei essa ativação lá na gestação e agora a gente recapitula com ela que ela vai retornar nesse pós-parto com ativação durante o esforço. Qual esforço? Muitos esforços que ela vai fazer agora nesse pós-parto. Ela vai tirar o bebê da cama, ela vai pegar esse bebê, todas essas situações ela vai ativar esse abdômen. E ativando esse abdômen sempre durante a expiração, para que não aumente a pressão nem nesse abdômen e nem em assoalho pélvico. Esse é o primeiro ponto desse nosso trabalho precoce já no puerpério imediato. Outro ponto é ativação de transverso nesse pós-parto também. Então, aquela ativação que a gente passou lá na gestação, eu também recapitulo aqui no pós-parto imediato com ela, porque ela já vai iniciar aquela reativação. É difícil reativar? Com certeza. Tem paciente que não vai perceber ativação nenhuma? Tem. Por isso que o nosso trabalho é super importante já na gestação, porque quanto mais ela trabalha essa musculatura, melhor vai ser a ativação dela lá no pós-parto. Melhor vai ser o recrutamento dela, a memória muscular lá nesse pós-parto. Então, a melhor cinta que ela vai ter nesse pós-parto é a ativação desse abdômen. Não só no esforço, mas também em formato de exercício. A gente vai orientar ali a ativação dela como um exercício também, associando com
o assoalho pélvico, para que a gente também reduza a pressão ali na região perineal, reduza a pressão na região pélvica e facilite também o recrutamento, facilite também o retorno funcional dessa musculatura de assoalho pélvico. Existem pacientes que não vão conseguir ativar nem abdômen e nem assoalho pélvico nesse pós-parto, mas é muito importante que ela já mande aquela informação. Talvez ela diga assim pra gente: Jéssica, eu tô mandando comando, mas eu não percebo nada. Tá certo isso? A gente vai dizer, tá certo. Por enquanto tu não vai perceber, mas daqui a pouco o teu músculo vai voltando. Porque em muitos casos, essa paciente ela tem um retorno completo dessa função em torno de 3 meses até 1 ano depois desse pós-parto. Tá? Então é bastante tempo. Por isso que é importante esse retorno precoce. Quanto antes a gente mandar essa informação para a região, melhor vai ser para aquele músculo retornar, para aquele músculo se reativar, para que a paciente tenha ali uma melhor consciência, um melhor recrutamento daquela musculatura. E essa paciente, ela já vai ser muito bem orientada, como eu falei, já na gestação, mas a gente vai reforçar todas essas orientações lá no pós-parto. Então, como eu falei, o bebê nasceu, a gente vai orientar esses exercícios, vai orientar ali a expiração durante o esforço, vai orientar como ela vai levantar da cama, vai orientar como que ela vai segurar o bebê, porque tudo isso favorece também o melhor recrutamento desse abdômen. E por isso que o acompanhamento na gestação ele vai ser fundamental, visto que muitas dessas orientações nós iremos passar para ela já nesse período, preparando ela lá para o pós-parto. Não adianta a gente querer que uma paciente no pós-parto imediato, que nunca fez físio, que tenha essa consciência corporal que uma paciente que fez físio a gestação inteira tenha. É muito diferente. Eu só atendo paciente no puerpério imediato, que foi a minha paciente, porque daí sim eu consigo orientar ela muito bem sobre esses exercícios que ela vai fazer nesse puerpério imediato. Tá? São orientações básicas para minha paciente, mas que vão fazer total diferença na reabilitação e no retorno às funções aí, tanto de musculatura abdominal, tanto de estabilidade e redução de pressões ou de disfunções ali para minha paciente. Dúvidas, pessoal? Desse tema aqui que ainda gera polêmicas? E para quem não estava lá no início da live, eu decidi trazer esse tema justamente por essas polêmicas aí que ainda rolam sobre esse assunto e que semana passada estavam bombando aí nos stories falando sobre a utilização da cinta orientada ainda por profissionais. Beatriz, você não recomenda o taping? Beatriz, eu não aplico e eu explico para a paciente e para minha aluna por que eu não aplico, e eu não aplico esse taping porque não existem evidências ainda comprovando a efetividade dele para gestante e para puérpera, tá? Por isso que eu não oriento. A gente não tem aí evidências fortes mostrando essa efetividade. Se a paciente quer aplicar, eu oriento que ela procure uma profissional habilitada para isso. Mas eu explico para ela que eu não aplico, visto que não tem evidências comprovando a efetividade. A Cris colocou: o uso da eletro associado aos exercícios seria recomendado? Cris, eu utilizo a eletro no pós-parto quando a minha paciente não consegue recrutar de forma voluntária, para dar um start nessa musculatura, para que ela tenha ali um acompanhamento daquela contração com aquela eletro e depois ela consiga ativar de forma voluntária. Até muito utilizada, tá? Muito utilizada no pós-parto, a eletro, principalmente no reto abdominal,
que não tem a função de aproximação de borda, não é para a gente fazer ali um melhor recrutamento daquela musculatura, para que a gente tenha ali uma transferência para a paciente, para que ela entenda como fazer aquela contração e depois ela consiga fazer de forma voluntária, tá? Mas eu só utilizo para aquelas pacientes que não conseguem ativar de forma voluntária, de uma forma satisfatória. A Usana colocou eu também não, acredito que seja em relação ao taping. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu gosto bastante da eletro, tá? Eletro no pós-parto. Pós-parto aqui a gente vai aplicar eletro ali geralmente depois da consulta de pós-parto, com 40, 45 dias, para que a gente inicie aquela reabilitação de abdômen. Lá no puerpério imediato, a paciente vai estar sozinha, a gente vai indicar aí o exercício ativo para ela. E sempre monitorando para ver se a minha paciente consegue fazer aquela contração. Tá travando para vocês, pessoal? Para mim tá tudo ok aqui. E para quem não estava lá no início da live, para quem não se inscreveu ainda na Master Físio, as inscrições estão abertas, inscrições gratuitas para 3 aulas que vão acontecer nos dias 13, 14 e 15 de junho. A Master Físio é um evento online onde eu vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês como atender gestantes do primeiro trimestre até o pós-parto sem medo e com segurança. Assim que acabar essa live de hoje, vai lá no meu link da bio e garante a vaga para não perder nadinha desse evento. A Osana perguntou, com quanto tempo começa? A eletro a gente vai começar depois ali da consulta de pós-parto, depois dos 40 dias dessa paciente ali que ela foi, a gente avaliou, verificou que aquela contração não está tão efetiva e daí a gente vai utilizar a eletroestimulação. Pensando aí na cinta, a cinta faria o movimento, o efeito contrário que a gente está falando aqui da eletro, né? A eletro a gente quer potencializar a ação do músculo. A cinta faria o efeito contrário. Ela vai estar inibindo a ação daquele músculo, né? Então a gente poderia usar aí até outros argumentos para nossa paciente para ela não utilizar. Tem paciente que vai utilizar mesmo a gente orientando que não, mas a gente fez a nossa parte. Você trabalha alguma coisa manual? Osana, propriocepção com a nossa mão vai ser fundamental nessa ativação do abdômen. Então, eu tô sempre com a minha mão no abdômen dela, direcionando a respiração, direcionando como que ela vai ativar aquele abdômen. Mas, no pós-parto, é muito comum que a gente tenha ali uma tensão em diafragma, visto que ele teve toda ali uma mudança de posicionamento ao longo da gestação. Então, libera aquele diafragma, libera o ilho-psoas, melhora a mobilidade daquela pelve para facilitar também a ativação daquele abdômen, tá? Isso a gente também pode fazer. Eu adoro a terapia manual, acredito que a terapia manual ela deve ser usada em várias pacientes, em vários momentos, porque ela facilita muito. Até porque durante toda a gestação aquele abdômen teve uma distensão de fáscia, então é bem importante a gente também trabalhar essa questão. Adorei a nossa discussão de hoje, foi muito interessante discutir esse tema aqui com vocês. É um tema que eu converso muito com as minhas pacientes no consultório, porque é um tema que as pacientes ainda têm dúvidas. E as alunas também, eu converso bastante com elas sobre esse assunto, porque a gente precisa saber muito bem orientar essa paciente. A Isabela perguntou, e o taping? Isabela, a gente conversou ali em cima que outra aluna havia perguntado sobre o taping. O taping ainda não tem evidências mostrando efetividade do uso dele, né? Então, eu não utilizo na minha prática clínica, visto que eu trabalho com a prática baseada em evidência e hoje a gente não tem artigos de
forte e achado para mostrar a efetividade dele.